Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Existe uma narrativa no mercado que leva em consideração que o Bitcoin vai cair 50% após o primeiro corte na taxa de juros nos Estados Unidos, programado para acontecer no dia 18 de setembro. O mercado está diante de um corte e muitos acreditam nessa queda absurdamente elevada por conta de um gráfico que está sendo espalhado por todo o mercado, um gráfico que mostra quedas de 50% por conta do pivô do Fed. Eu quero te mostrar, sem qualquer viés ou torcida, se isto é algo palpável ou você está sendo enviesado, enganado, iludido por uma queda livre. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final, que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Eu estou juntando vários pedidos, vários ativos para a gente fazer um mega vídeo. Então eu peço a você, continue colocando as altcoins que você quer que eu avalie nos próximos vídeos. Mas hoje a gente tem que mostrar exatamente o que está acontecendo. Uma visão de queda para o mercado, nos levando a uma queda até os 30 mil dólares, mais de 50% de queda do movimento de topo desta semana, saindo de 64, caindo abaixo de 30, queda livre. Essa é a narrativa atual que está sendo disseminada no mercado. E por que ela está aparecendo? Bom, a expectativa por todo o mercado é que o Fed, o Banco Central norte-americano, corte os juros, comece a cortar os juros em 18 de setembro, que é a próxima reunião do FOMC, a próxima reunião do Fed para decidir a taxa de juros. Só que existe uma narrativa que coloca que quando o Fed tem o seu pivô, ou seja, para de aumentar e começa a cortar os juros, o mercado sofre absurdamente. E este gráfico sempre aparece para justificar essa narrativa. Todas as vezes, isso é o que é falado, que o Fed cortou os juros, vimos queda livre. Isso nos anos 2000, no final de 2008, no final de 2018, 19 e 20, pandemia, e também na década de 70. Todas as vezes que o Fed cortou os juros, vimos o pivô do Fed e uma queda livre aconteceu no mercado tradicional. E se o mercado tradicional, SP500 e Nasdaq, sofrem, o Bitcoin e o mercado de altcoins, que é mercado de risco, também tende a sofrer, o que levaria a uma correção no Bitcoin de 50%. Em teoria, isso faz sentido, mas na prática, este é um recorte muito pequeno do movimento de fato real. E a gente está falando aqui de semanas e meses, o que nos levaria a meses e meses e meses, meses e meses de queda. Ou seja, acabou simplesmente o bull market, tanto o bull market do mercado tradicional quanto o bull market do mercado cripto. Oh, não acredito, nem começou e já acabou. Vamos aos 30 mil. Esta é a visão, que vamos a esta faixa e o mercado vai lateralizar, vai ficar por muito mais tempo e, quem sabe, em 2026, 27, 28, veremos uma nova valorização. Esta é a narrativa atual. Esta é a fala do momento. Já tivemos diversos cenários de que o mercado ia cair por N motivos e esta é a nova narrativa. Perfeito? Vamos analisar um pouco mais a fundo.
Este gráfico ele é apenas um recorte, ele não mostra todas as vezes em que tivemos de fato um corte na taxa de juros. Vamos analisar um pouco mais. Opa, aqui nós temos todos os cortes na taxa de juros. Data do primeiro corte na taxa de juros, ou seja, data do primeiro corte, que é o pivô do Fed. Corte em percentual e qual foi a movimentação do mercado de ações nos 12 meses seguintes. Se aqui nós temos uma relação mensal que mostra quedas extremamente agressivas durante meses, aqui nós temos uma outra informação que vem de 1929 até 2019. 2029, na verdade, 1929 a 2019. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 vezes em que o Fed fez o seu pivô. Quantas vezes a gente viu o mercado trazer um retorno negativo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. De 22 vezes, 6 vezes trouxe queda. Maravilha! Então não é toda vez. Já muda um pouco a história. E a gente tem o seguinte, média. Por que eu sempre gosto de analisar o histórico completo, o passado e entender a média? Porque a gente tem a probabilidade. A gente tem que trabalhar com probabilidade. Não adianta a gente trabalhar com adivinhação ou com meia verdade. Você não trabalha com meia verdade. Você trabalha com o plano completo. Então nós temos aqui que, em média, o mercado de ações valorizou 11%. Esta foi a média. Em anos que não tivemos recessão depois do pivô do Fed, o mercado de ações tradicional subiu 17%. E em anos de recessão, o mercado ainda assim subiu 8%. Então, nós temos uma média global de 11% de valorização, 17% quando não existe uma recessão e 8% quando existe uma recessão. Historicamente, também temos a informação de que nunca tivemos recessão em ano de eleição. Tivemos anos posteriores e anos anteriores, mas em ano de eleição nunca tivemos a recessão. Por quê? Porque também tivemos o início da impressão de dinheiro. E eu mostrei essa semana o que está acontecendo com o M2. A gente está vendo impressão de dinheiro. Vamos mostrar novamente isso? Eu quero puxar essa informação. Eu vou colocar aqui M2 Money Supply. Vamos ver se a gente tem essa informação aqui. Olha só. A gente tem aqui o M2 Money Supply, ou seja, é a impressão de dinheiro, é o fluxo financeiro rompendo faixas de resistência e acelerando. A gente teve uma aceleração muito grande desde o final de junho. Então está ocorrendo a famosa impressão de dinheiro. Lembre que impressão de dinheiro é benéfico para mercados de risco e, obviamente, benéfico para um ativo que tem uma oferta limitada e uma demanda crescente. Você, por acaso, conhece que ativo é esse? É o Bitcoin. Maravilha! E a gente tem um gráfico um pouco mais macro que mostra, sim, aquelas quedas que nós tivemos em pivôs do Fed, mas que apresenta uma visão mais ampla, em que a gente tem
um bull market secular e um bear market secular, períodos de décadas. E temos sempre o mesmo movimento. 7 anos depois do fim do bear market secular, nós temos um bear market muito forte em um período curto. Foi o que aconteceu no crash de 87, foi o que aconteceu no crash de 2020. E aqui a gente teve bear markets em 2000, em 2013, que foi de 2008, 2007, 2008, 2009 para uma recuperação a partir dos anos seguintes, o que deu início depois do rompimento do padrão de equilíbrio a um bull market, que não vem sem um bear market em um ano, 7 anos depois do início deste período. E aqui a gente enxerga que, sim, estamos no atual bull market secular, que pode nos levar a uma continuidade de alta. Então a gente tem um gráfico mais amplo do que aquele primeiro gráfico, que leva assim em consideração que a gente tem alguns anos de queda no mercado tradicional quando temos o pivô do Fed. Mas a gente também tem que lembrar qual é o cenário. Quando o mercado sofre, quando o mercado tem uma recessão por conta do movimento e o pivô do Fed inicia toda essa caminhada de baixa. Quando as pernas da economia já estão muito mal e um detalhe acontece. O mercado não vê recuperação, mesmo diante do corte na taxa de juros, o que não acontece hoje. Houve um risco disso acontecer? Houve. Nas últimas semanas, a gente viu um medo como este pairando sobre nós, que foi no comecinho do mês de agosto. Caramba, recessão! Vieram dados que não são bons. Oh, meu Deus! O mercado vai entrar em recessão. É recessão iminente. Todo o mercado sentiu. A gente também teve o carry trade do Japão e simplesmente dias depois, os dados de emprego já se normalizaram e este sentimento simplesmente sumiu. Lembre que nunca tivemos recessão em ano de eleição. A gente já tem um afastamento muito maior do período de queda. Isso quer dizer que não vai acontecer? É óbvio que não. Mas trazer como uma certeza um movimento de baixa por um gráfico, sem avaliar o macro, sem avaliar o macro, sem avaliar justamente a situação macroeconômica em um ano de eleição, é tentar enviesar o mercado. E lembre-se, quem aposta contra uma tendência macro acaba correndo riscos demasiados. E eu lembro do seguinte, o que a gente está vendo? Impressão de dinheiro, impressão de dinheiro, impressão de dinheiro. O M2, ou seja, o dinheiro no mundo, ele está entrando cada vez mais no mercado como um todo. A gente está vendo recorde de emissão de stablecoins. E a gente está vendo, olha só, presta muita atenção. Pensa em oferta e demanda. E daqui a pouco a gente vai para o gráfico. Pensa em oferta e demanda. Aqui a gente tem o preço do Bitcoin em cinza. E aqui a gente tem as reservas das exchanges. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Olha só isso daqui. Isso aqui não é brincadeira, não. A reserva está minguando desde o começo do ano. A gente está vendo as reservas nas exchanges, ou seja, a quantidade de bitcoins disponível nas corretoras indo a zero, está caindo absurdamente. E o que a gente está vendo olha isso aqui,
Bitcoin Exchange Balance. O que isso quer dizer? Balanço de Bitcoin nas corretoras. 24 horas, 7 dias, 30 dias. Olha a quantidade de Bitcoins que saiu da Binance. Olha isso daqui. Olha isso daqui. E sabe o que a Binance teve que fazer? A Binance teve que buscar uma carteira fria que ela possui e colocar bitcoins da sua carteira fria na corretora para suprir a demanda de bitcoins que a corretora está tendo, que os seus clientes estão demandando. Eu gosto de lembrar, oferta e demanda. O que acontece com um produto que todo mundo quer e não tem na prateleira do mercado? Que todo mundo quer e não tem na concessionária? Que todo mundo quer e não tem disponibilidade? O preço sobe. É justamente isso que a gente está enxergando. Só que muita gente não está de olho nisto. E um detalhe de curto prazo. A gente teve queda ontem? Tivemos uma queda ontem. Olha só, a gente teve uma queda, a gente perdeu essa faixa de suporte, que era a área de 38,2 de Fibonacci. Fomos para a parte de 50, 618 ainda não foi perdida confirmadamente e beliscamos duas vezes 78,6. 58 mil dólares. Maravilha. E no movimento mais macro, a gente ainda está em 38,2. A gente atingiu algumas semanas atrás, na verdade 2 semanas praticamente atrás, a área de 50%. Então aqui a gente não está vendo nenhum movimento de, oh meu Deus, vamos a zero. Se aqui esta narrativa que vem por conta do corte na taxa de juros cai por terra, de certeza que não existe, aqui no micro a gente só está vendo ainda uma correção dentro de um padrão de acumulação. E agora eu chamo a atenção, com o nível de liquidez capturada na máxima. Olha só, a gente está aqui no gráfico semanal. Olha a liquidez que foi capturada. O mercado capturou toda a liquidez abaixo. Toda a liquidez abaixo. Tivemos o quê? Liquidações na casa de 300 milhões de dólares. Vendas a mercado maiores do que as vendas que aconteceram aqui. Ou seja, a gente teve um pico de venda a mercado maior nesta queda do que nesta queda. E não por uma coincidência, a gente vê o mercado voltar ao medo. Lembra que a gente falou de medo e ganância? Medo e ganância, medo e ganância. Esse é um indicador que é espetacular. Por quê? Ele mostra justamente o sentimento do mercado e se você se basear em compras no medo e venda em ganância, você entenderá como isto é lucrativo. E a gente está de novo em medo. A gente pode acabar o dia em uma faixa inferior ao dia de ontem, o que ainda nos manterá em uma área de retração de Fibonacci, sem novidades, e o mercado ser colocado em medo extremo. Historicamente, medo extremo é uma grandíssima oportunidade de compra para o longo prazo. Combine isso a isso aqui, ó. Eu gosto de lembrar. Combine isso com isto. Fundo mensal, topo mensal. Não atingimos e nem perdemos a área de 38,2. Vamos no mensal? Vamos no mensal. Mensal. Perdemos? Não. 38,2 perdeu? Não perdeu. Agora a gente vem aqui. O que a gente tem aqui? Mercado fazendo teste, reteste como suporte. O que? Os topos. Topos do último ciclo. Isso aqui é bearish? Isso aqui é um baita de um padrão de continuidade de alta. Isso aqui, vou repetir, é um mega padrão de continuidade de alta. Com esse nível de rejeição, mês passado, este mês,
O que o mercado está te mostrando? Eu não quero este preço abaixo. Eu não quero este preço abaixo. Ah, Luan, mas a gente está vendo muita acumulação. Isso é raro de acontecer. Não é. Semana passada a gente mostrou média 224 dias após o halving que a gente tem uma explosão agressiva. O que nos coloca neste momento em um cenário de acumulação. E por que qualquer movimento de baixa traz esse medo extremo? Porque a gente está na fase de disbelief. Vamos lá, vou abrir aqui para você. Vamos olhar a fase do disbelief. Vamos ajustar aqui. Olha só. O que a gente tem aqui? A gente tem toda a fase de raiva, depressão. Começamos pernadas de alta. Isso foi em março. Desde março, a gente está nesta área aqui, ó. Na fase de esse rally já era. Esse rally não vai acontecer. Esquece. A gente vai a 30 mil. É recessão. É isso. É aquilo. É blá blá blá. Esta é a fase de descrença do mercado, em que ninguém mais acredita que vai ter um bull market. E é esta fase aqui que antecipa a fase de esperança, otimismo, crença, euforia maluca, alta, extrema. E é justamente neste ponto que nós estamos no exato momento. Então, se você começa a combinar medo extremo com queda livre na oferta, com demanda que se mantém, demanda crescente para o longo prazo, impressão de dinheiro, vai fazer o quê? Vai trazer perda de poder de compra da moeda fiat, ou seja, dólar vai se desvalorizar. Se você está fazendo BTC, USD, Bitcoin de um lado, USD do outro, se o dólar se desvaloriza, o Bitcoin se aprecia. Some isso ao choque ao choque de disponibilidade de ativo, que é o choque da oferta e demanda. Você tem pela frente uma valorização muito grande do maior ativo do mercado cripto. E cai mais uma vez por terra a questão do mercado vai cair porque vai ter o pivô do Fed. Será? Será que o mercado está encarando tudo de uma forma tão pessimista? Historicamente, mais uma vez, não houve recessão em ano de eleição. Ano de eleição, inclusive, é um catalisador positivo para mercados de risco. Não caia em uma narrativa de que o mercado simplesmente vai despencar no dia 18. Você pode sim acabar vendo movimentações de baixa, busca por áreas inferiores. Podem existir N narrativas nesse sentido, mas não faça isso de forma cega. Se você acha que eu estou falando uma besteira, faz um short. Faz um short e segure esse short até os 30 mil dólares. O tempo dirá quem vai estar certo, mas eu prefiro estar posicionado, estar dentro do mercado. Foi por isso que eu comprei ontem. Eu mostrei isso. Eu comprei ontem. Eu aumentei a minha exposição ontem. Eu comprei bons ativos. Por quê? Porque eu entendo que nesta faixa do Bitcoin a gente tem oportunidades. E é por isso que eu tracei diversos planos de trade. Apresentei na segunda-feira, enfatizei aqui ontem. O mercado tem ainda um gap de curto prazo em uma área inferior, mas criou um gap de alta que vai nos levar à faixa de 62 mil dólares. Não esqueça disso. Gaps são, em sua maioria, fechados. Então a gente tem um cenário bullish. Isso é para você simplesmente fechar os olhos e achar que o mercado vai explodir aqui, se ele bater em 62? Não. A gente tem os gatilhos. Precisa passar de 65. A gente tem áreas de Fibonacci de retração. 55 não é algo horrível. Fim do mundo. Muitas vezes é uma oportunidade. Se casar com medo, se casar com gatilhos, se casar com padrões explosivos e mantiver o movimento explosivo,
Isso é bullish. Eu sigo com a minha visão bullish. E você? Tá de olho em quedas de 50%? Ou está de olho em altas de 300%? O que será que você vai fazer diante dos próximos movimentos? Se baseie no que é sólido e no que tem histórico, porque isso faz grande diferença. E se você quer acompanhar os movimentos que a gente apresenta no mercado, entra aqui no nosso grupo do Telegram geral, o link está na descrição do vídeo, é um grupo gratuito, onde eu passo dicas, trades, análises, insights e muita informação de qualidade em primeira mão, que você possa ter tempo hábil para tomar decisões inteligentes e lucrar. Agora, você quer ter acesso a 100% daquilo que eu faço na minha carteira? Compras, vendas, estratégias de trade, estratégias de investimento, rebalanceamento, quer ter aulas que te dão base sólida para tomar decisão, isso com aulas teóricas, e para lucrar no longo prazo? Quer ter suporte 1 para 1 comigo? E muito mais, por pouco mais de R$1 por dia, você vai ter acesso ao plano Premium e Desafio. Pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais baratos no plano vitalício. Quer saber mais? Quer mais informações? Basta você acessar este grupo, link está na descrição do vídeo, é gratuito. Ir na última mensagem do grupo, vai ter um @oficial no FX. Clica no @ e um chat que nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Lembre-se sempre, isso não é um vídeo indicando que você compre, que você venda. É apenas um vídeo educacional onde eu apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base na análise gráfica. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.